E no contexto de oração, Jesus faz duas perguntas aos discípulos. Jesus diz: quem diz o povo que eu sou? Depois, e vós, quem dizeis que eu sou? É importante dar atenção ao contexto dessas perguntas. Como eu disse, o contexto é a oração. Jesus estava rezando num lugar retirado. E os discípulos estavam com Jesus. E aí vem essas perguntas. Bom, então eles vão responder. Uns dizem que é João Batista, que é Elias, algum dos antigos profetas que ressuscitou. Já refleti algumas vezes com vocês sobre isso. Ou seja, são as pessoas que não têm intimidade que respondem desse jeito. Agora você pergunte para um santo, para uma pessoa santa que já rezou muito, que já sofreu muito. Essa oração, esse sofrimento acompanhado da oração de entrega da vida a Deus, pergunte para ver a resposta que ela vai ter. A resposta não vai ser de alguém que fez uma leitura sobre Jesus ou escutou sobre Jesus, mas fez experiência com Jesus e de Jesus. É a experiência que vai dar a resposta quem é Deus. Deus se conhece, diz São João, através do amor. Aqui não significa não meditar a vida de Cristo, não é isso. Significa meditar a vida de Cristo. Toda a vida de Jesus transmitida por aqueles que creem, que a transmissão da fé. Essa transmissão vem aos nossos ouvidos e deve ser acolhida na fé e no amor. E é esse amor, isto é, essa prática da caridade, que vai demonstrar a profundidade do conhecimento de Deus. Santa Teresa disse que a oração não é muito pensar, é muito amar. Isto é, a oração é intimidade, e a intimidade é verdadeira quando se tem amor. Um amor que se vê através das obras. O termômetro da oração não é a concentração psicológica. O termômetro da oração se encontra nas virtudes, no crescimento do amor pelos outros. E depois Jesus vai dizer: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro vai responder: o Cristo de Deus. Jesus é Deus. E Jesus vai dizer, vai dizer a ele, Jesus vai proibir os discípulos severamente que contasse isso a alguém. Por quê? Veja, Deus não mente, mas Deus é pedagogo. Essa pedagogia de Deus significa que Deus revela a verdade aos poucos, chamado de economia da salvação. Deus vai se revelando aos poucos. É tanto que os discípulos não compreendem ainda os ensinamentos de Jesus. Não compreendem os ensinamentos. Mas tantos discípulos guardarão no coração, como os discípulos de Emaús, que vão sentir o coração ali aquecendo. Por quê? Porque naquele coração estavam as palavras de Jesus ainda não compreendidas. E agora vai começar a compreender. Então, quem tem intimidade com Jesus não vai dizer que é aquele que é um profeta, que é um grande místico, que é um grande psicólogo, que é um grande revolucionário. Quem tem intimidade diz verdadeiramente quem ele é, recebendo toda a tradição, os ensinamentos da igreja, mas não somente, transformando isso em experiência, intimidade. Essa intimidade
que não é confirmada por uma concentração psicológica na oração, mas confirmada pelas obras, que ensina isso a Santa Teresa de Jesus. Eu falo a partir do Carmelo, os santos tratam disso, mas Santa Teresa é muito evidente essa dimensão do termômetro da oração, da vida espiritual. Então Jesus vai acrescentar que o Filho do Homem deve sofrer muito. Jesus vai apresentar o seu sofrimento, que virá, apresentar a paixão, morte, mas apresenta também a ressurreição no terceiro dia. E depois desse ensinamento, quem ele é, que é o Cristo de Deus, o que é que os outros pensam. Agora, não basta o que os discípulos pensam de Jesus. É necessário tomar uma decisão. E essa decisão ela se encontra no seguimento. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Não é tomar a cruz um mês sim, um mês não. Jesus diz todos os dias, a cada dia, isto é, quando eu me acordo, eu já tomo a minha cruz outra vez. Tomar a cruz significa viver tudo por amor. Tudo por amor. Quando nós temos o amor como filtro da nossa vida, nós carregaremos a cruz de Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Como é que se perde a vida para ganhar? Tomando a cruz todos os dias, tendo como filtro o amor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.